Muito bem, estamos no ar com o programa História da Minha Cidade. Professor Chico Artem já chegou para trazer aí mais novidades pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Soninha Star, a você que nos acompanha pela Rede Piratininga de Comunicação, a você que nos acompanha pela Connect TV, pelo aplicativo da Rádio Piratininga AM e também pela nossa querida, amada Piratininga AM 970. Como temos amigos na Piratininga, hein? Quanta Graças gente a Deus, nossa, tá muito bom, muito bom mesmo. Hoje nós vamos trazer, Sônia, eu até reparti em 3 episódios, porque a fala eu não queria perder muito detalhes, mas eu fiz uma entrevista com o padre Mil Canela, padre Mil lá do bairro do Pedregulho, nosso amigo querido. E o que acontece? Ele é o pároco aqui da Igreja Catedral. Católicos ou não católicos, cristãos ou até ateus, é interessante porque a Igreja Catedral é um monumento histórico da nossa cidade. A nossa cidade, São João, né? Em homenagem a São João Batista, quer dizer, nasceu ali, foi fundada ali pelo Monsenhor João Ramalho. Enfim, nós fizemos uma série de abordagens muito interessantes na Igreja Catedral, além da beleza daquela arquitetura, daquele desenho, é uma coisa maravilhosa. Então nós vamos trazer a primeira parte dessa série que eu fiz com o Padre Mil, com a Igreja Catedral, e depois nós vamos voltar na Igreja Catedral posteriormente, porque eu abordei a questão da cripta da Igreja Catedral, da capela subterrânea. Né? Pouca gente sabe disso, que existe lá uma capela subterrânea. Nós fomos lá filmar essa capela. Nós conseguimos entrar. Vamos filmar essa capela. Eu tenho maior curiosidade. Então fique atento aí à edição. Mas não vou mostrar a capela hoje. Vou mostrar hoje o Dom Tomás Vaqueiro. Tá certo. Né? Onde ele está sepultado, por que ele está sepultado fora da capela. E ele está sepultado dentro da igreja. Sim. Inclusive, quem quiser visitá-lo, ali está dentro da Igreja Catedral. Vamos entender por que a catedral é importante para a região toda, né? Enfim, daqui a pouquinho a gente volta para falar, trazer essa matéria, essa primeira parte, pelo menos, se der tempo a gente traz mais, mas eu acho que não vai dar tempo, tem muitos amigos aqui conversando, né? Falando, e a gente traz todos os detalhes. Agora, interessante é a repercussão que teve lá com a reportagem que nós fizemos na Fazenda São Pedro. Também muito importante para São João, patrimônio histórico, para a região, né? Quando a gente fala São João. E os nossos amigos que nos acompanham aqui pela Piratininga AM 970, pelas redes sociais, pelo Rede Piratininga, pela Connect TV, então, assim, mandaram sugestões, mandaram ideias, acrescentaram novas informações. Nós vamos mostrar imagens, Sônia, lá daquela reportagem que nós fizemos e trazer aqui essas informações desses amigos nossos que participaram, que mandaram mensagens, falando, comentando sobre a reportagem e também acrescentando informações sobre a Fazenda São Pedro, que também merece uma outra reportagem. Fiquei de voltar lá, inclusive aos amigos lá da Fazenda, vamos fazê-la assim que nós tivermos oportunidade. Então vamos já ver as imagens, vocês vão poder ver o estado que está a Casa Grande lá da Fazenda São Pedro, onde havia uma senzala, onde havia muita história, muita tradição, onde muitos dizem que morou o fundador de São João da Boa Vista, o Monsenhor João Ramalho. A Isaura Bezerra, vendo a nossa reportagem, disse assim: que dó, quantas vezes fui ver os tios Pedro, Lili, era maravilhosa, como puderam deixar chegar desse jeito? Ela é sobrinha dos últimos donos aí, a dona Lili e seu Pedro, que inclusive o seu Pedro dá nome à escolinha ali próxima, né? O Luiz Peva está dizendo que morou ali de 1970 a 2010. Imagina como eles devem ficar tristes ao ver essas imagens que nós estamos mostrando aí, né? A Denise Helena está mandando bom dia, Soninha, bom dia, Artem. O Leandro Monteiro da Silva está dizendo o seguinte, que ele conhecia a dona Lili em 2004, uma vez que fui lá
no grande e belo casarão. Eu e minha esposa, noiva na época, estava um pouco melhor do que hoje. Lógico, lógico. Né? Pelo menos estava de pé o casarão, Sim. de muitos quartos, de muitas histórias, de muitas lembranças. E o Luiz Peva disse que com muito orgulho ele morou lá. O José Gomes, um abraço, José Gomes, está dizendo que ama o programa. Beleza. Eita, beleza. Beijo pra você, Zé. E nós amamos também todo mundo que acompanha o nosso programa Com aqui. certeza. Todo mundo que participa, que manda mensagem. Mande mesmo, traga a sua colaboração. Tivemos aqui, estamos com várias ideias aqui de programas. Vamos atender a todos aqui. Terezinha Gonçalves, bom dia. Bom dia, Terezinha. Bom dia. A Gra Prates, ela diz assim, eu fui criada nas olarias, aí já a Fazenda São Pedro. Íamos buscar mangas aí no pomar e Dona Lili deixou. Tinha correntes no meio do pomar. Dona Lili, saudosa memória da Dona Lili, do pomar maravilhoso que tinha fazenda. Dona Lili amava aquilo, amava aquilo. Era uma coisa impressionante. Ela, a irmã dela que moraram lá no final da vida aí. A Soninha também lembra da olaria, né? Lembro. Foi da família, né, Soninha? Família... Meus pais arrendaram lá também. Batia tijolo e eu era criança e eu ia lá na Dona Lili. Ah, você conheceu a Dona Lili também? Conheci. A Dona Lili tinha uma cara de brava, né? Mas não tinha nada de brava, era interessante. Ela era fechadona, muita né? Gente boa, nossa. Mas a gente ficava com medo dela quando era criança, porque ela tinha uma cara assim, né? Mas ela era muito boa pessoa. Sim. A cozinha da Dona Lili, que nós estamos vendo as imagens. Quanta comida boa a Dona Lili fez ali, né? Quanto cafezinho tomamos ali da Dona Lili, né? O José Roberto Correia está cumprimentando eu e você. Bom dia. Ele está ao vivo assistindo a gente. Bom dia, Zé. Beleza. Lucimar, ferinhas da história. Beleza, obrigado. O Vinícius Mesquita também está ligadinho na gente. Bom dia, Vinícius. Um abraço, Vinícius. A Silvia Nora, querida Silvia Nora. Quantas histórias também a Silvia Nora tem para nos contar, né? Ela diz o seguinte, era muito bom quando a Dona Lili morava aí. Eu ia buscar manga, ela era pessoa maravilhosa. Era mesmo, viu? Minha mãe gostava muito da Dona Lili. Sim, ela tinha um coração que não era dela, né? Pois é. E o amor que ela tinha para a fazenda, hein? Eu lembro que ela falava com tanto orgulho da fazenda. Tinha um carinho, né? Casarão. Ela contava história por história de cada cômodo daquele casarão. Na minha primeira temporada de Artem Jornalista, e eu fiz já uma matéria, mas na época eu fiz uma matéria sobre o casarão, que estava em pé, que estava bonito, contei a história do casarão. Ficamos de trazer fotos do casarão original, vou trazer. Nós estamos aí, essa correria dos últimos dias, né? Com essas notícias tristes desagradáveis, aí do rotativo. Hoje tem novidade no rotativo daqui a pouquinho. Sobre o caso? Sobre o caso. Vai ter novidades, estávamos agora pela manhã vendo isso. Vamos ter novidade aí. A Sandra Miranda Pereira também disse que foi lá muitas vezes. E o Oswaldo Rossini pediu para a gente falar da Fazenda Santa Helena. Agenda aí, Soninha. Verdade, a Fazenda Santa Helena tem história, viu? Ótimo, vamos ver. Oswaldo, se você puder nos ajudar a indicar nomes de pessoas que conhecem a história para falar. Zé Rosa é um dos nossos ouvintes que mora na fazenda. Vamos combinar com o Zé Não sei Rosa, há quanto então. tempo ele mora por lá, mas ele tem histórias lá, viu? É que fazenda geralmente tem uns que deixam entrar, tem outros que não, uns que gostam, outros que não gostam. Sim. Mas tem muitas fazendas Pedindo interessantes. autorização aí para os proprietários, né? Tá. Então vamos marcar aí na agenda para a gente falar com a Fazenda Santa Helena. Vê o Zé Rosa. Viu, Zé Rosa? Abre as porteiras para nós aí que nós entramos. Vamos lá. O Tiago Moreto Fernandes, curtindo mais uma história da cidade com os meus pais Edivaldo e Joana. É o bar lá que nós vamos fazer uma reportagem sobre esse bar, hein? O Bar da Coxinha. É verdade. Né? Quem está cuidando é o tio dele, conhecido como Costela. E junto minha avó, Maria, que faz as deliciosas coxinhas. Aliás, hoje fui lá e comi uma saindo na hora. Tudo que ela faz é bom, meu Deus. O frango que aquela mulher faz. É mesmo, eu preciso voltar. Eu comi a coxinha. Você comeu e não trouxe uma pra mim? Mas não foi hoje. Faz alguns dias. Deu desculpa, tá bom. Vou voltar, não foi mesmo. Eu gosto nesse regime meio chato. Olha a entrada da Fazenda, os amigos da Conex TV, da Rede Piratininga e do aplicativo estão podendo ver. Triste, né? Triste.
Sérgio Faustino, um grande abraço, Sérgio. Um abraço aqui para Kátia Rodrigues, minha Kátia, amigona. parece Você que conhece? eu conheço. A esposa do Ardei em sintonia com a gente. Bom dia, minha amiga linda. Hoje já tá bravo, que acordou cedo. Mas só uma vezinha. Tem duas coisas que a Kátia não gosta: acordar cedo e ficar sem comer, fica com fome. Se ela fica com fome, ela fica nervosa. Eu nunca vi a Kátia, não. Mas deixa a Kátia sem comer, você vai ver. Ô, Kátia, tá ouvindo, né? A Maria de Fátima dos Reis. Bom dia, Soninha. Bom dia, Artem. Tá, a Salete Aparecido Espolidoro Saavedra. Uma judiação, deveria ser tombado, afinal é a história da região. E é mesmo, viu, Salete? Uma pena. Vinícius Mesquita também nos comentou. A Tânia Pérez informa que os pais, tios e avós moraram na fazenda. A Sandra Miranda Pereira, minha avó, morou lá. O Beto dos Santos também nos acompanhando, né? Bom dia, Beto dos Santos, nosso fiel seguidor. A Neide Caetano Lopes dando bom dia pra gente. Beijo, Neide, obrigada. Ela tá dizendo aqui, ó, Dom Tomás não está enterrado na catedral? Está, daqui a pouquinho você vai ver o lugarzinho que está enterrado. Não está enterrado na cripta, tá? Não está enterrado lá na capela subterrânea, que vocês vão ver imagens, se não hoje, amanhã ou depois, tá? O Mike Patrick tá dizendo, linda história, linda mesmo, né? Mas triste, né? Final triste, tá aí caminhando para um final triste a história, mas não deixa de ser linda. A Tânia Pérez também fala isso. Que triste ver tudo em ruínas, tem tantas lembranças. E a Maria de Fátima dos Reis, você já falou, e a Miriam Cristina. E a Célia Souza, bom dia, meus amigos. Bom dia, minha querida. Bom dia, Célia. Um abração para você, querida. A querida. Miriam Gale dos Santos é Fazenda Santa Helena? Essa não, essa é a Fazenda São Pedro. São Pedro, as ruínas do casarão. Não é? Que está Isso. Em ruínas, um casarão, talvez o mais antigo de São João, o mais histórico, porque teria sido a origem ali do João Ramalho. Enfim, o último a conservar uma senzala, eu lembro. Sim. Lembro de ter visto o Pelourinho, o último casarão. E você vê aí os tijolos, né? O Pelourinho ficava aqui, ó, nesse campo aí, onde está mostrando as imagens da Connect TV e a Rede Piratininga. Então é isso, meu caro. Muito bem, a gente vai então fazer aí a próxima Fazenda Santa Helena. Santa Helena, marca aí, o Zé Rosa, recebe nós aí. Abre a porteira, né? Como é que falava o compadre? Vamos chegar chegando, minha gente. Zé Capoeira, o Zé Prega Capoeira. fogo, Zé Capoeira. Vamos lá, hein, Zé Rosa, abre aí. O Zé Rosa gosta das histórias de assombração, né? Só não vai contar a história de assombração pra nós, que a gente fica com medo, viu, Zé? É verdade. A gente tem medo, tá? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para trazer lá a primeira parte da cripta subterrânea da Igreja Catedral. Dá, assim, é uma sensação para uns gostosa, tem gente que tem medo, tem gente que não entraria, mas eu acho assim, acima de tudo, uma obra de arte, um patrimônio histórico da cidade de valor imenso, imensurável. Nós vamos conhecer nessas 3 séries a importância da gente preservar a história. Vocês vão sentir isso na pele, como é importante preservar a história e amar a sua cidade, né? Oh, coisa louca. Com certeza. Quem não preserva a história é porque não ama, não gosta da cidade. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições.
Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Muito bem, voltamos aí com a história da minha cidade e temos imagens bonitas aí, não é? E histórias bonitas. E histórias também. Né? Nós estivemos lá com o pároco da Igreja Catedral de São João da Boa Vista e mais uma vez eu digo o seguinte, pode ser católico, pode não ser, pode ser até ateu, mas é história, tá? E história a gente respeita, ainda mais sendo cristão católico, aí o respeito tem que ser redobrado, porque é um templo católico. É um templo que merecia ter vários outros programas, porque tem as obras de arte, os quadros maravilhosos que lá estão a partir do momento que houve a última restauração, né? Então temos assim coisas maravilhosas e lindas lá. E uma das coisas que chama a atenção, obviamente, é os túmulos dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos, não é? Pelo menos 2 bispos ali estão sepultados. Nós tivemos outros bispos. E o Padre Emil vai explicar por que alguns não estão aí, né? Nós tivemos Dom Davi Picão, que está sepultado em Santos, se não me engano, confirmarei. E temos também um bispo que foi muito importante para nós de São João. Seria muito interessante se ele estivesse aqui, porque ele tem aqui em São João ainda muitos amigos, muita gente, muita memória saudosa, que é o Dom Luiz Gonzaga Bergonzini. Que era o Padre Luizinho. Padre Luizinho. Aliás, o único bispo sanjoanense, legitimamente sanjoanense. O Dom Tomás considerava-se tal, todos eles, né, depois que são bispo e muito tempo ficam na cidade, se considera. Mas o Dom Tomás, ele era de Pirassununga, né? E tem a informação também do Dom Tomás, e é muito interessante a Igreja Católica, as suas tradições, tem coisas maravilhosas, como esse processo de transformar em santo, não é transformar o termo, mas fica coloquialmente colocado aqui, né? Santo. E o Dom Tomás está passando por um processo de beatificação. Eu conheci pessoalmente, você conheceu, Soninha? Conheci. Era um santinho mesmo, né? Sim. Era um santinho. Eu lembro do Dom Tomás, eu tinha uma Dona Leda e o seu Luiz, que eram amigos. São amigos, encontrei com a Dona Leda. Eu fiz a minha também. crisma com ele. Era um homem simples, um homem... Quando ele morreu, Soninha, nós tivemos... Eu tive uma coincidência, tive com ele assim um pouco antes, quando ele aposentou, na verdade, e foi preparar a mudança dele lá, da sede do bispado. E a mudança dele, Soninha, era uma malinha. Ele não tinha nada. Humildade. Né? Vou contar um caso que eu não sei se eu deveria, mas eu vou contar. E eu estava ali porque eu era amigo da Dona Leda, e entre as coisinhas que ele tinha, né, tinha as roupas dele lá, né, tinha as meinhas dele, uma meinha tudo furada.
Olha a humildade A desse homem. humildade, com Né? certeza. Então, realmente valorizava outras coisas, né? Sim. Valorizava o espiritual mesmo. Então, é um homem cheio de virtudes mesmo, de muita fé. Eu lembro dele quando eu era criancinha, e uma das coisas que mais impressionava era ver o bispo. Ele sentava, ele ajoelhava ali no altar de Nossa Senhora Aparecida e orava, a gente via ele com aquela fé, compenetrado. Era impressionante o exemplo de fé que ele nos deu. Mas enfim, vamos parar de falar aqui, vamos lá. Vamos mostrar a primeira parte da entrevista com o Padre Mil, pároco da Igreja Catedral, responsável pela manutenção e tudo mais, e que vai nos levar até a cripta, a capela subterrânea, onde poucos entram. Nós vamos conferir como é que é lá. Pois bem, pessoal, nós estamos aqui na Igreja Catedral. Conforme nós prometemos, nós vamos conhecer um pouco mais dessa preciosidade, só religiosa, como cultural, como artística. E um dos lugares bastante curiosos aqui é a cripta, né, ou a capela subterrânea, como o pessoal costuma falar. E eu estou aqui com o pároco da Igreja Catedral, o Padre Mil. Padre, primeiro, muito obrigado por senhor receber a gente aqui, a Piratininga, a Rede Piratininga. É um prazer vocês aqui também. Tá certo. Uma primeira observação que a gente faz, Padre, é que aqui está a cripta, né, da Igreja Catedral. Nós vamos conhecer, nós vamos descer na cripta. Essa cripta fica aberta uma vez por semana para visitação. Qualquer um pode visitar. Ultimamente nós temos pedido para agendar, né? Porque nós não podemos deixá-la aberta, porque é só de segurança mesmo, né? Então é só chegar aqui na catedral, pedir o agendamento ou autorização, e aí a gente providencia alguém para fazer o acompanhamento até a cripta. Tá certo. Então, com agendamento pode visitar. Pode visitar. Tá certo. Padre, e a gente percebe o seguinte, que aqui na cripta estão sepultados vários padres que passaram aqui pela catedral. Na verdade estão sepultados o Monsenhor Davi, que foi pároco muitos anos aqui na nossa catedral, e o Dom Davi Dias Pimentel. Estava também lá os restos mortais de Dom Tomás Vaqueiro. Mas com a abertura do processo de beatificação, que foi lá em janeiro de 2021, aconteceu todo um processo de exumação do corpo, né? Teve todo um tratamento especial com os restos mortais de Dom Tomás Vaqueiro, e quando se deu a abertura do processo. E a partir de então, os restos mortais de Dom Tomás veio para a Igreja Catedral. Então, ficou apenas o túmulo antigo, assim vamos dizer, lá na cripta, com a indicação de onde estava sepultado. Atualmente, os restos mortais estão aqui na parte superior aqui do piso da Igreja Catedral, justamente porque faz parte do processo de beatificação a visita aos restos mortais, né? Tanto é que fizemos aqui uma urna funerária toda trabalhada para depositar os restos mortais de Dom Tomás Vaqueiro. A gente ia fazer justamente essa pergunta, por que Dom Tomás não está na cripta? Justamente pela aproximação dos fiéis, os devotos, né, assim vamos dizer, para que tenham acesso mais prático e rápido aos restos mortais do Dom Tomás Vaqueiro, que hoje, pela abertura do processo, já é chamado assim, né, na nossa igreja, na nossa nomenclatura, vamos dizer assim, de servo de Deus. Então ele deixou de ser só Dom Tomás, agora é chamado de servo de Deus, porque está em processo de beatificação. E como é que está esse processo? No momento nós estamos na fase diocesana ainda, né, um processo lento, demorado, que está sendo levantada toda a documentação para se montar o processo, para depois levar a Roma, né? É um processo normal mesmo, né? Então está no início ainda desse processo, está na parte documental ainda, mas é um processo que funciona dessa forma mesmo, né? Então Demora tem anos, uma né, equipe toda envolvida para fazer essa documentação. Tá certo. Demora anos, né? Demora. O processo normalmente depende de como essa equipe trabalha, mas é um processo lento, né? Dificilmente nós temos aí, por exemplo, um São João Paulo II, que a gente lembra há poucos anos atrás, que foi logo imediatamente a morte já foi declarado santo, né? Normalmente o processo é demorado. Padre, a gente sabe que um dos requisitos para a gente ter um santo
milagre, Sim. né? E já foi constatado algum milagre do Dom Tomás? No caso de Dom Tomás Vaqueiro, o processo de beatificação está caminhando mais pela vivência das virtudes, em vez do milagre. Então seria outro viés, outro caminho que está sendo feito para o processo de beatificação. Porque a gente não tem notícia de nenhum milagre no processo. Então nós estamos fazendo um outro caminho para também chegar à beatificação, que pode também ser feito. E é o caso de Dom Tomás Vaqueiro, servo de Deus hoje. Então tem essa possibilidade, Tem, não é tem a necessário o milagre. possibilidade, não é necessário. Bom, Pelos testemunhos, pelos documentos, pelo que ele deixou escrito, pelo que ele deixou legado na diocese, na igreja, pode ser feito esse caminho pelas vivências das virtudes. E Dom Tomás Vaqueiro, sem dúvida, é questionável as virtudes dele, né, Padre? Sim, pelo que o povo fala, da quem conheceu pessoalmente, dá esse testemunho de fé, testemunho de que foi um homem santo que viveu bem as virtudes da fé. Ele foi segundo bispo diocesano de São João e ficou aqui quantos anos? Não me recordo agora no momento, mas foi o bispo que mais ficou como bispo diocesano aqui na nossa diocese. Tá certo. Então vamos mostrar mais uma vez aonde está sepultado o Dom Tomás Vaqueiro, o segundo bispo aqui da diocese de São João da Boa Vista, que está num processo de canonização pela Igreja Católica. Pode ser aí o santo, considerado santo, né? Hoje, como o Padre Emílio explicou, é considerado servo de Deus. Tá aí então essa primeira parte, Sônia. Nós vamos dividir aqui para não ficar muito longo e estourar o nosso programa, mas de princípio vamos torcer muito para que Dom Tomás seja mesmo com certeza. santo, né? Vamos visitar lá onde ele está sepultado, é aberto para todos que quiserem, né, visitar. Vamos lá visitar, fazer os pedidos, enfim. Foi um homem santo mesmo, eu conheci desde a infância aí, e é uma pessoa cheia de virtudes mesmo, maravilhosa. A fé dele era uma coisa impressionante, contagiava a gente, a bondade dele, o jeitinho calmo dele falar, né? Contagiava, cumpria as obrigações dele, fazia tudo muito certinho, muito sereno. Enfim, foi uma maravilha, né? Cada um tem um estilo, né? Dom Davi Picão era claro. uma tempestade. Era um homem polêmico, falava e tal. Aí veio Dom Tomás sereno, calmo. Foi muito bonita essa passagem. Agora, bonito é a Igreja Catedral, vocês viram, né? Que imagem linda. Aquele que não conhece, o pessoal da região que não conhece, muitos de São João, muitos que não são católicos. É que eu digo, é um patrimônio histórico, artístico e cultural, né? Vocês vão ver a lápide do nosso fundador. Nós estamos querendo chegar no fundador, Monsenhor João Ramalho. Tem a lápide dele, achamos lá a lápide dele, tá? Mas tem alguns mistérios que nós não conseguimos descobrir nem visitando pessoalmente, como por exemplo a morte dele no meio de uma homilia, né? Bem no momento em que não foi da homilia, foi da Eucaristia. Na hora que ele ergue o cálice, ele tem um ataque fulminante. Não confirmei. Muito bem. Vamos aí, antes de encerrar, mandar um abraço aí pro pessoal que está participando ao vivo. Paulo Jeremias, bom dia para nós. A Lúcia Carvalho. Bom dia, Lúcia. A Vilma Fonseca. Bom dia, Vilma. A Inês Pereira da Silva. Bom dia, Inês. O Beto, nós já falamos, né? E a Miriam Gale dos Santos. A Miriam, minha querida, psicóloga das boas, hein? Opa, maravilha. Beijo, Miriam. Obrigada aí pelo carinho de todos vocês nessa nossa live de hoje. Tá bom, meus queridos, minhas queridas, a gente para por aqui, tá bom? A todos um forte abraço, fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre. E não perca Rotativo no Ar, daqui a pouco, meio-dia. Daqui a pouquinho. Com as notícias, infelizmente, né? São algumas notícias chocantes, é a nossa realidade. Tem novidade aí no caso do advogado, do latrocínio que aconteceu na nossa cidade. Enfim, daqui a pouquinho a gente traz as notícias no Rotativo no Ar. Eu espero revê-los a partir do meio-dia. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Até amanhã.